Olá, no ar mais um Band Entrevista aqui na TV Band Vale. O programa de hoje fala de cultura, de folclore, de tradições. Taubaté tem neste domingo o encerramento da Festa do Folclore, que para os mais antigos será sempre a Festa da Imaculada, bairro da parte alta da cidade. A Capital Nacional da Literatura Infantil ainda vai realizar no mês de setembro a segunda edição da FLIT, Feira de Literatura Infantil de Taubaté. Terra de Lobato, de Mazzaropi, de Celito Anicampelo, de Hebe Camargo, Cezídio Ambrogi, tantos outros nomes da cultura, Taubaté não deixa de lado os personagens que povoaram a vida de milhares de brasileiros de diversas gerações. A Festa do Folclore, por exemplo, teve como tema Entre Cucas e Curupiras. E a FLIT terá como personagem central a Narizinho, com o tema Reinações na Terra de Lobato. Para falar um pouco mais das tradições e como a cidade pode desenvolver esse tema, o programa recebe hoje o secretário de Cultura de Taubaté, Márcio Roberto Carneiro. Ao meu lado, ele que não é o Visconde de Sabugosa, mas que aprendeu muito nos livros de estante da Dona Benta, o jornalista Elcio Costa. Obrigado, Elcio. Márcio, obrigado pela presença. Obrigado. Eu queria começar falando sobre gerações. Como fazer as futuras gerações, esse pessoal que está chegando aí, valorizar as tradições, isso nesse mundo de celular, nesse mundo digital, e mais do que isso, não esquecerem os livros. Exatamente. Eu acredito que a gente não consegue valorizar algo que a gente não conheça. Então, uma das primeiras preocupações que nós tivemos lá na secretaria foi abrir cursos que pudesse estar abordando esses temas. Então, hoje, nós temos ao longo do ano diversos cursos que vai desde teatro até instrumentação de como fazer livro no Centro Cultural. Hoje nós estamos por volta de 1.500 crianças em um ano, porque isso é uma novidade aqui na cidade de Taubaté, onde os professores não ensinam apenas as técnicas, seja de pintura, de teatro, de dança, literatura, etc. Mas uma das coisas que nós temos como base fundamental lá é obedecer ao longo do ano um cronograma que possa falar dos personagens daqui da nossa cidade de Taubaté. Seja ele Monteiro Lobato, como você iniciou o programa, seja Hebe Camargo, enfim. Então, quando temos a época das suas datas comemorativas, os professores fazem as suas apresentações e eu acredito que é uma maneira de estar levando essa nova geração a importância de se continuar. Porque esta continuação é que se chama cultura. Então nós valorizamos, a partir deste ano, como eu disse que nós estamos funcionando desde o ano passado, mas a partir desse ano nós descentralizamos esses cursos. Então hoje diversos bairros da cidade de Taubaté também possuem esses cursos. E uma das coisas que nós tentamos aplicar, por exemplo, já que nós estamos falando de folclore, é o curso de santeiros. Tempos passados, enquanto nós estávamos gerenciando os museus, eu participei de um curso sobre santeiros e descobri que tem a tal da Paulistinha. Conversando com o Magela, que é o rapaz que é o condutor dessa situação, ele disse: Márcio, a Paulistinha pertence a Taubaté e ninguém fala. Falei, como assim? Pertence a Taubaté. Na verdade, é um patrimônio imaterial histórico que pega o corredor desde São Paulo e atravessa o Vale do Paraíba inteiro, sobe para Minas Gerais e ninguém se manifesta, mas Taubaté é o dono disso. E talvez não se manifeste por causa da questão de dinheiro. Pode ser. A gente sabe que a questão da Secretaria de Cultura e das Secretarias de Cultura, isso não é... Isso no geral. A questão do Taubaté é geral. Essa é uma secretaria que tem um orçamento pequeno, a crise está aí para todo mundo, você tem que cortar, você não vai cortar da saúde, você vai cortar de outros lugares, muitas vezes da cultura. Exato. Em Taubaté, com toda essa história cultural, vocês da secretaria têm como fazer dinheiro diferente? E não contar só com a viúva, ou seja, o cofre da prefeitura, mas hoje o caminho é parceria público-privada, é com as empresas, é com as leis de incentivo. Como é que está isso dentro da secretaria? Então, eu acredito que o passo maior a ser dado nessas questões é essa linha que você apresentou agora. Mas, até o ano passado, nós não tínhamos ali condições de estar desenvolvendo isso, porque nós não tínhamos o básico. Como assim? Como assim? Um exemplo.
para que eu possa estar fechando um contrato. Eu vou falar mais no popular para que todos possam entender. Senão a gente fala muito técnico, não são todas as pessoas que conseguem compreender. Um exemplo, de repente eu quero captar uma verba com uma empresa para que ela compre uma ideia cultural ou turística da nossa cidade. Existem regras. Não vou chegar lá e vou falar, olha, você me ajuda com tanto? Ajudo sim, bonitinho, você está aqui tanto. Não é assim. Existe uma questão jurídica por trás disso. Então, para que isso aconteça, é necessário que a cidade, agora a gente falando em Taubaté, tenha conselhos montados. Porque o conselho, através do conselho, vai montar o fundo, seja o fundo de turismo, seja o fundo de conselho. E muito dessas parcerias, na quais você me perguntou, há necessidade de se ter esse fundo, porque é através dele que vai fazer o depósito para que a gente possa estar usando esse dinheiro. Em Taubaté, o fundo e o conselho são recentes. Isso, e em Taubaté nós não tínhamos. Aliás, nós tínhamos sim o conselho de turismo, mas nós não tínhamos um plano diretor de turismo, né? Que muitas vezes a gente não conseguia, por exemplo, estar lá buscando o MIT. Eu não conseguia, porque uma das coisas para que o município de interesse turístico se torne de fato o MIT é o quê? O conselho e o fundo funcionando, nós não tínhamos. Então o conselho de turismo estava desativado. Nós reativamos o conselho e estamos agora... Está em trâmite na Câmara Municipal para reativar o fundo. O Conselho de Cultura nós não tínhamos e é um processo muito longo. Taubaté não tinha um Conselho de Cultura com toda essa história que a gente conhece, Lobato, Mazzaropi. Não tinha. E A realidade era essa. Isso você não consegue captar dinheiro. Não consegue, ficou totalmente amarrado. Então o seu trabalho foi uma questão de trabalho de base. Exatamente, assim. exatamente. Então nós tivemos que começar do começo. Começar realmente do começo. Não, porque todo evento era dinheiro direto da prefeitura. Direto a gente da sabe prefeitura. Que não tem tanto dinheiro Exatamente, assim para investir direto. O cobertor é curto, né? É curto. O cobertor é muito curto, você sabe disso. Se a gente não usar de uma criatividade muito grande, a gente não consegue fazer. E como é que está a questão do conselho? Então, graças a Deus o conselho está funcionando, mas assim, eu preciso... De turismo? O de turismo está funcionando e o de cultura também. Também. Então, o de Já cultura já implementamos, mas para que eu vá tentar captar esta verba, dentro dessa regra, que não sou eu quem faz, né? Tem que ter 6 reuniões em ata. A partir dessa 6ª reunião em ata, aí é que os diretores podem, por exemplo, fundar o fundo, e aí com esse fundo implantado, aí tanto eu, enquanto secretário, qualquer outra pessoa, os próprios conselheiros podem correr atrás de parcerias. Em que fase está hoje? Nós estamos na 5ª reunião. Falta uma para deflagrar. Mas nós não estamos dormindo no ponto, né? Paralelo a isso, nós na secretaria, o nosso jurídico já está também dando um suporte para o conselho. Então nós já estamos fazendo as reuniões, né? Mas paralelo a isso, nós já está traçado a questão do fundo. Nós conversamos com a secretária de Finanças já por 2, 3 vezes, inclusive vamos mais tarde ter uma reunião com ela e o tema será esse, o uso do conselho. A exemplo disso, nós tivemos no passado um dinheiro que pudesse vir para fazer a restauração do sítio do Pica-Pau Amarelo e nós não pudemos justamente porque naquela época nós não tínhamos o conselho Vamos montado. falar mais disso, esse é um assunto muito importante, o sítio do Pica-Pau Amarelo e outras ações em Taubaté, a terra de Lobato, a terra de Mazzaropi. O secretário de Cultura da cidade, Márcio Carneiro, é o entrevistado dessa semana. A gente vai para o primeiro intervalo e volta já com o Band Entrevista. Até já.